Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. 7 de setembro de 2023. Dia da Independência do Brasil. Em Brasília, o presidente Lula acompanha o desfile cívico-militar ao lado da primeira-dama Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de seus ministros. Nossos repórteres mostram o desfile na capital cearense e a importância do evento para o Brasil. Você vai ver também. O governo do estado do Rio Grande do Sul anuncia a decretação do estado de calamidade pública após a passagem do ciclone extratropical que deixou mais de 30 mortos. E olha, coisa assim eu nunca vi. Uma coisa igual a isso aqui não. Porque aqui tinha uma casa aqui tinha mais 2 casas. E aí quando começou a vir a água descer nessa rua aqui, eu peguei o meu carro e fui embora. O governo anuncia a criação de um novo ministério e a substituição de 2 ministros. A Suprema Corte do México anuncia a descriminalização do aborto em todo o país. Fortes tempestades atingem a Grécia, Turquia e Bulgária e deixam 11 mortos. O Brasil se tornará este ano o maior exportador mundial de milho graças a uma colheita recorde. O Centro-Oeste brasileiro adquire um novo tipo de cultivo vinícola que estão produzindo vinhos de qualidade aprovados por consumidores e especialistas. 7 de setembro de 2023. O Jornal Mundial está começando agora. Em Brasília, o desfile militar do 7 de setembro foi comemorado por autoridades federais. O presidente Lula, a primeira-dama Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e seus ministros participaram do evento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou nesta quinta-feira as cerimônias do Dia da Independência. Em Brasília, ao lado da primeira-dama Janja e autoridades, o petista fez um apelo à união dos cidadãos, tentando se afastar do uso político desses eventos dado pelo antecessor Jair Bolsonaro. Em um dia ensolarado na capital federal, Lula presidiu o desfile cívico-militar pelos 201 anos de independência, ao longo da emblemática esplanada dos ministérios. Na véspera, em um pronunciamento gravado, o presidente fez um apelo aos cidadãos para celebrarem um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união, e lembrarem que o Brasil é um só. Organizado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o evento aconteceu sob o tema Democracia, Soberania e União e reuniu cerca de 50 mil pessoas. De acordo com a Agência Brasil, passaram pela tribuna onde estavam as autoridades cerca de 2.000 militares das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros, da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, além de 550 estudantes de escolas públicas e de projetos sociais do Distrito Federal, diversos veículos motorizados, como os blindados da Marinha do Brasil e do Exército, motocicletas e bandas militares. Após a cerimônia de 2 horas, Lula partiu para a Índia, onde vai participar da cúpula do G20. O presidente Lula anunciou os novos ministros do Esporte e de Portos e Aeroportos. Os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho foram escolhidos para os cargos. O presidente Lula formalizou o convite ao deputado federal André Fufuca, do Partido Progressista, para assumir o Ministério do Esporte, no lugar de Ana Moser. O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, foi convidado para assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos, no lugar de Márcio França. As negociações vinham ocorrendo há meses e marcam a entrada do Partido Republicanos e do Partido Progressista no primeiro escalão do governo. O PP é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. O destino de Ana Moser não foi informado. Márcio França, do PSB, assumirá uma nova pasta a ser criada, batizada de Ministério das Micro e Pequenas Empresas. As novas mudanças representam a 4ª troca ministerial promovida por Lula em seu atual mandato, em menos de um ano. A Suprema Corte de Justiça do México decidiu nesta quarta-feira descriminalizar o aborto em nível federal. A mais alta instância do judiciário publicou na rede social X que decidiu que é inconstitucional o sistema jurídico que penaliza o aborto no Código Penal Federal
pois viola os direitos humanos das mulheres e das pessoas com capacidade de gerar. Há 2 anos exatamente, o Supremo havia determinado que criminalizar o aborto era inconstitucional, abrindo caminho para a decisão unânime desta quarta-feira. O aborto voluntário foi descriminalizado em pelo menos 11 dos 32 estados membros do México, com a maioria deles permitindo até a 12ª semana. Mais de 80% dos 130 milhões de mexicanos são católicos, por isso a decisão de magistrados é histórica. A sentença atendeu ao pedido do Grupo de Informações em Reprodução Elegível que comemorou a conquista. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou a decretação do estado de calamidade pública após a passagem do ciclone extratropical. O número de mortos já chega a 36. O nível dos rios baixou e muita gente atingida pelas inundações no Rio Grande do Sul voltou para casa. Em meio ao cenário de desolação, surgem as lembranças da tragédia. E olha, coisa assim eu nunca vi. Uma coisa igual a isso aqui não. Porque aqui tinha uma casa aqui tinha mais 2 casas. E aí sempre, quando começou a vir a água descer nessa rua aqui, eu peguei o meu carro e fui embora. Né? Isso não foi mais enchente, foi um tsunami, um ciclone que passou por aí e levou tudo embora. A roca está destruída, não sobrou nada. Nada. Para quem perdeu quase tudo, o futuro é incerto. Foi uma tragédia. Como para mim, para as pessoas em redor, todo. Quando vão se recuperar, a gente não sabe, né? Só Deus sabe. As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas provocaram 39 mortes no Rio Grande do Sul. Pelo menos 9 pessoas estão desaparecidas. Em boletim divulgado nesta quinta-feira, a Sala de Situação do Governo do Estado mantém o alerta meteorológico para chuva intensa em grande parte do Rio Grande do Sul, além de risco de vento forte e queda de granizo em alguns pontos. A seguir, o Brasil se tornará este ano o maior exportador mundial de milho. E o desfile cívico-militar na capital cearense. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, Organização Márcia. Mix Digital, Comunicação Visual. O mundo é Mix. Fortes tempestades atingiram a Grécia, Turquia e Bulgária. As tempestades que provocaram inundações torrenciais na Grécia, na Turquia e na Bulgária deixaram vários mortos. A Grécia é atingida no momento em que ainda se recupera de enormes incêndios florestais. A tempestade, batizada de Daniel pelos meteorologistas gregos, atinge o país desde segunda-feira, afetando principalmente a região central de Magnésia e sua capital Volos, 300 quilômetros ao norte de Atenas. O aumento no volume das águas no noroeste da Turquia, incluindo Istambul, transformaram as ruas em rios caudalosos. O gabinete do governador de Istambul comunicou que as chuvas causaram mortes, além de deixar pessoas desaparecidas. A costa do Mar Negro, na Bulgária, também foi atingida pelas piores chuvas em anos, causando mortes e deixando turistas retidos. As tempestades registradas desde segunda-feira causaram a cheia de rios, danificando pontes e dificultando o acesso à região sul da cidade costeira de Burgas. As chuvas foram as mais fortes desde 1994, com uma precipitação maior em 24 horas do que o que costuma ser registrado em vários meses. À medida que o mundo fica mais quente, a atmosfera contém mais vapor d'água, o que aumenta o risco de fortes precipitações em algumas partes do mundo, particularmente na Ásia, na Europa Ocidental e na América Latina. Dados publicados pela Companhia Nacional de Abastecimento em seu último boletim da temporada, com a colheita quase concluída, apontam que o Brasil vai superar os Estados Unidos este ano e se tornará o maior fornecedor de milho do planeta, graças a uma colheita recorde.
O Brasil vai superar os Estados Unidos este ano e se tornará o maior fornecedor de milho do planeta. Autoridades anunciaram nesta quarta-feira que a marca vai ser estabelecida graças a uma colheita recorde. O país já é líder mundial em produção e exportação de soja. Com a colheita quase concluída, a Companhia Nacional de Abastecimento indicou que a produção de milho vai aumentar 16,6% este ano, alcançando um total de 131,9 milhões de toneladas. A Conab espera exportações do grão na casa de aproximadamente 50 milhões de toneladas, superando as norte-americanas, estimadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em pouco mais de 41 milhões de toneladas. Mas os americanos vão continuar sendo, de longe, os maiores produtores de milho do mundo, com 348,8 milhões de toneladas. O Brasil, que não chegava à liderança das exportações mundiais de milho desde 2013, a única vez em que isto ocorreu, demonstra mais uma vez seu papel de potência agrícola. O centro-oeste brasileiro é conhecido pela produção de grãos como soja e milho, mas alguns produtores estão se dedicando a um novo tipo de cultivo que vem chamando a atenção. Graças a uma técnica desenvolvida por pesquisadores brasileiros, vinícolas no Cerrado estão produzindo vinhos de qualidade aprovados por consumidores e especialistas. Um novo cultivo está ganhando espaço no Planalto Central brasileiro. Novos produtores apostam em transformar a região do Cerrado em um novo polo vinícola, apoiados por uma técnica de produção desenvolvida nos anos 2000 por pesquisadores brasileiros. Especialistas avaliam que há uma janela para o cultivo de uvas finas, destinadas ao vinho no centro-oeste do Brasil, coração do agronegócio com predominância de áreas de produção de soja, milho e pecuária de corte. O que descobri é que aqui temos vinhos com uma expressão aromática particularmente interessante, principalmente o Sauvignon Blanc, que é uma variedade muito difícil de dominar. E aqui temos uma expressão varietal absolutamente notável, com vinhas muito jovens. Então eu acho que o potencial desta variedade é bastante notável. O enólogo encontrou condições excepcionais que todo produtor de vinhos sonha. Um terreno em altitude, clima seco e uma diferença de até 15 graus entre a temperatura de dia e de noite no inverno, o período de maturação da fruta. Segundo a Emater, a produção de uvas no Distrito Federal é recente, com uma dezena de produtores dedicados à atividade nos últimos anos. Eles aplicam uma técnica chamada poda invertida ou poda dupla, que permite colher as uvas no inverno e não no verão, quando as chuvas fortes ameaçariam a colheita. Em 2018, o Distrito Federal tinha 45 hectares destinados ao cultivo de vinho, uma área que saltou para 88 no ano passado. Eu tinha um sonho aqui na propriedade de fazer um vinho, de elaborar um vinho aqui, mas na minha cabeça, antes de conhecer a poda invertida ou dupla poda, essa tecnologia, era elaborar um vinho de mesa, né, com uvas americanas, uvas híbridas, né? Só depois que a gente conheceu essa tecnologia, é que aí sim nós vimos que era possível fazer vinhos de qualidade aí. Em uma propriedade onde já produzia soja e milho, ele também passou a cultivar uvas Syrah, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, distribuídas em 6 hectares. Hoje vende 15 mil garrafas por ano e, junto com outros produtores da região, se tornou sócio da Vinícola Brasília, uma produção colaborativa que chega a 150 mil garrafas por ano. Por enquanto, a maior parte destes vinhos é consumida nas propriedades e em lojas especializadas e restaurantes de Brasília. Mas, aos poucos, a fama do vinho do Cerrado se espalha para outras regiões do país. A gente não sabia que aqui a qualidade de vinho seria tão boa, né? A gente está acostumado aqui de vinho no sul, ou então indo para a Argentina, né, ou para o Chile. Na capital cearense, o desfile cívico-militar do 7 de setembro abriu as comemorações do Dia da Independência do Brasil. Caio Teles traz uma reportagem exclusiva sobre esse evento. O desfile cívico-militar de 7 de setembro reuniu em Fortaleza autoridades e públicos desde as 8h30 desta quinta-feira, dia 7, no cortejo que seguiu do aterro da Praia de Iracema até o Náutico Atlético Cearense.
O governador Eumano de Freitas e o comandante da 10ª Região Militar compareceram à festividade. O desfile contou com a presença da Força Expedicionária Brasileira, escolas municipais, estaduais, particulares e militares, além de associações e projetos, tropas militares como Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, veículos militares e a cavalaria. O governador do estado, Eumano de Freitas, ressaltou a importância da realização do desfile cívico-militar. O evento marca um momento tão importante na história do nosso país, que é a independência do Brasil. É uma oportunidade de reafirmarmos o compromisso em defesa da união de todos e todos brasileiros. Uma nação que representa a união de um povo. O Brasil vive um momento de resgate ao sentimento de pertencimento do nosso povo, identificação com os símbolos da nossa pátria, a bandeira e o hino nacional do Brasil, disse o governador Eumano de Freitas. No perfil do Instagram, Eumano de Freitas mostrou a chegada da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, onde ele foi recebido por oficiais para dar início à cerimônia na capital cearense. Em um vídeo curto, o governador divulgou as formalidades do evento e como foi recebido para a comemoração. O desfile reuniu, além do público, civis e militares que participavam do momento. Estivamente, abre aspas, é um evento organizado pelo governo do estado do Ceará e conta com o apoio do Exército Brasileiro, das Forças Armadas e de diversos órgãos. Temos quantidade de mais de 8.000 pessoas envolvidas com o desfile. Fecha aspas, afirma o capitão Rômulo da 10ª Região Militar. Em números oficiais, estiveram inclusos na cerimônia 4,2 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, bem como da Polícia Militar do Estado do Ceará, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, da Guarda Municipal de Fortaleza e do Grupo de Apoio Penitenciário. Entre as pessoas que estiveram presentes no desfile esta manhã, muitos assinaram animados durante a realização do evento. A bibliotecária Rosa Barros, por exemplo, tem um momento como uma tradição e já chegou a atrapalhar o desfile também em Brasília. Abre aspas, eu acho que nós temos que valorizar o patriotismo, tudo que eles passam para a gente de exemplo, de amor pela pátria, para a gente saber também que tem pessoas que lutam por esse país. Fecha aspas, explicou a mulher. Já para a enfermeira Hansna Gurgel, amanhã foi de contemplação. Abre aspas, o desfile de 7 de setembro é muito lindo, reunindo as escolas, o exército, a marinha, então eu me emociono muito. Já virou uma tradição vir para cá com a minha família e estamos aqui para prestigiar, sentir esse amor pela pátria, pelo país, afirmou enquanto o desfile ainda ocorria. No Dia da Independência do Brasil, Rodrigo Jesus traz uma reportagem sobre a importância dos desfiles cívico-militares. O 7 de setembro é um marco para a história do país. Nesta mesma data, em 1822, Dom Pedro deflagrou a independência do Brasil. No entanto, para que esse fato acontecesse, movimentos paralelos foram fundamentais. O historiador Murilo Melo destaca duas essências e que deram início ao processo de independência, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. O ponto de partida, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, são movimentos separatistas, mas queriam separar apenas essas capitais específicas. Não se tinha ideia de unidade, explicou em entrevista ao Ibaía. Mas tudo começa a ganhar um novo contexto quando a família real portuguesa desembarca no Brasil em 1808. A chegada dos portugueses traz uma série de transformações importantes, como a abertura dos portos a nações amigas e que impulsionou a economia do Brasil. Aí outra data importante é 1808, que é a vinda da família real. Isso vai alterar bastante a organização do Brasil, vai ter uma abertura dos portos e vai acabar com o Pacto Colonial. Vai ter uma elevação do Brasil a Reino Unido em 1815, disse o historiador, explicando que com isso o país deixava de ser considerado uma colônia. Dentro desse cenário, o domínio português parecia consolidado, mas uma nova condição do Brasil não agradava os portugueses, especialmente porque o país português vive uma crise interna, policiais e economia, associado principalmente à ausência do rei.
A reação portuguesa à crise provocou a Revolução Liberal do Porto. Segundo Murilo Melo, as cortes exigiam duas coisas de imediato: o retorno de Dom João VI e sua família a Lisboa e o rebaixamento do Brasil à condição de colônia. Dom João VI acabou cedendo e retornou para Lisboa em abril de 1821, mas deixou seu filho Dom Pedro no Brasil. Durante a regência do príncipe, as cortes portuguesas continuavam a tomar medidas que aumentavam as insatisfações dos brasileiros com Portugal. Isso reforçou o desejo do Brasil à separação, ou seja, à sua independência. Dessa forma, as elites brasileiras fizeram um movimento a fim de juntar as províncias e formar algo novo, o Brasil, mas para que desse certo, era preciso que Dom Pedro permanecesse no país. A partir dessa notícia aqui no Brasil, uma parte das elites tem a ideia de juntar essas províncias brasileiras e formar algo novo que é o Brasil. O Brasil é uma ideia e eles começaram a costurar essa possibilidade de juntar o Brasil e precisavam de alguém que seja muito bem quisto pelo povo, e essa pessoa é Dom Pedro, conta o historiador. Foi um movimento de elites brasileiras que resultou no Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. A data ficou conhecida como o dia em que Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil. Em maio daquele mesmo ano, foi decretada uma ordem conhecida como Cumpra-se, que determinava que todas as ordens emitidas de Portugal só teriam validade caso legitimadas pelo príncipe regente. As cortes portuguesas permaneceram intolerantes com os interesses brasileiros em agosto daquele mesmo ano. Novas ordens chegaram do país. Dom Pedro deveria retornar para Portugal. Os privilégios da abertura do país seriam revogados e os ministros de Dom Pedro presos por traição. Convencidos de que a ruptura entre Brasil e Portugal deveria acontecer, Maria Leopoldina assinou o decreto de independência e despachou com urgência para Dom Pedro, que estava em São Paulo. No dia 7 de setembro, Dom Pedro estava saindo de Santos para arregimentar essas novas ideias de Brasil, convencer partidários e parte da elite. Depois de ir a Santos com a comitiva dele, ele sobe a Serra do Mar em direção ao São Paulo e é interceptado pelos mensageiros enviados pela mulher dele, Bonifácio. É daí que ele dá o grito do Ipiranga, relata o historiador. Mas a independência do Brasil não foi pacífica e guerras aconteceram em diferentes partes do país, com o intuito de expulsar as tropas portuguesas do território nacional. Essas batalhas aconteceram em diversas províncias, incluindo Maranhão, Pará, Piauí e sendo considerada a mais importante as disputas na Bahia. Boa parte das batalhas aconteceram em regiões praieiras. Pituba e o Vermelho tiveram batalhas assim. Outras ocorreram, como foi o caso da Batalha de Pirajá, em estradas e entradas da cidade. A Batalha de Pirajá foi a mais significativa nesse sentido, porque é a batalha onde houve a resistência da ocupação desse isolamento. Os brasileiros estavam ocupando as regiões e os portugueses precisavam delas desobstruídas para poder receber esses alimentos vindo do recôncavo. Apesar de não ter sido a última batalha no processo de independência, ela ficou conhecida por levantar a moral dos militares vitoriosos, o que provocou a diminuição das tropas portuguesas das regiões e aumentou a das brasileiras, como voluntários efetivos vindos de todo o país. Após a Batalha de Pirajá, o exército pacificador manteve a luta contra as tropas portuguesas que administravam a Bahia até 2 de julho de 1823. Nesta data, os brasileiros conseguiram uma vitória definitiva contra Madeira de Melo e os portugueses nas regiões, passando a ser o dia em que é celebrada a independência do Brasil na Bahia. Nós avisamos que estamos tendo essa mudança aqui no cenário do nosso jornal temporariamente, porque aqui em casa, que é onde a gente grava, na parte lá, está tendo uma pintura nova, né? Aí a gente teve que tirar todos os panos e tudo mais do cenário para poder
ser pintado aí essa parte do nosso jornal, infelizmente. Aí eu tive que mudar as coisas, né? Dar um jeito de colocar esse cenário aqui mais pequeno para o meu quarto e uma coisa mais simples, mas é só temporário, eu garanto para vocês. Se Deus quiser, nós vamos voltar logo mais com o nosso cenário mesmo, né? De sempre. Com o nosso banner também, porque não está aqui, né? Mas foi o único jeito que a gente encontrou de trazer as informações até você para o nosso jornal, o nosso JM não ficar parado. Amanhã tem o Boa Tarde Mundo com o Caio Teles. E caso você deseje rever as nossas reportagens, é só você botar o vídeo aqui no YouTube. E se quiser também ver mais edições dos nossos jornais, clica aí no perfil do nosso canal. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.